carros. Aí faz algum Certo. serviço nos carros e precisa mandar uma foto para o cliente. E aí precisa, às vezes, mandar no WhatsApp as fotos e comunicar diretamente lá no WhatsApp. Aí ele perguntou para mim bem especificamente quantas pessoas podem acessar o mesmo WhatsApp. Eu faço aí, por padrão, até 4 locais, mais o celular. Não, mas eu quero ativar aquele WhatsApp business no celular. Pode, mas pode. Você pode ativar ali, pode ativar na linha fixa, não tem problema. Portanto, que exista a autenticação que você é o dono daquela linha e está ativando aquela informação, né? Aí eu faço, eu não sei, que eu nunca usei, o da Intelbras, se eu consigo botar esse mesmo WhatsApp em mais locais. Tipo, na oficina tem 5 computadores, eu colocar nos 5 computadores ou cinco Não, celulares. consegue. Mas vê Então, só, Saulo, a solução de chatbot para o WhatsApp, ela é totalmente diferente do WhatsApp Business, tá? Então, assim, pelo que o teu cliente está pensando, ele está pensando que ele vai ter um WhatsApp comum com um número só e várias pessoas e vai funcionar do jeito que ele tem hoje. Não é assim. é como Então, mais tipo ou menos. assim, tem toda uma política de regra do WhatsApp Sim, sim, para sim. ele poder Eu já, usar o eu já, sistema, entendeu? eu já adiantei a ele sobre isso, entendeu? Ele só tem que É. ver também a questão das limitações dos termos de uso do WhatsApp. Eu não sei como funciona o da Intelbras, porque eu nunca tive a oportunidade de ver a ferramenta, mas seria interessante Uhum. ter um agregado, porque você ficaria em um local só todos os serviços, né? E tipo, É, precisou de uma coisa. exatamente. É ruim e bom, porque assim, ruim que se vocês pararem de funcionar, cair a internet ou der um bug lá, todo mundo para. E bom que é centralizado, porque se precisar de uma informação, tá tudo centralizado, né? É, porque assim, só para te explicar essa questão do comparativo de funcionalidade do WhatsApp, por que que eu estou querendo frisar isso de toda forma? Porque já teve cliente que chegou aqui Hum, contratando, achando que era a mesma coisa do WhatsApp Business que ele tinha no celular, entendeu? E que uhum. a única diferença é que ele ia ter controle e que ele ia ter mais pessoas Rel- conectadas. Não Relatórios, essas funciona assim, coisas. Eu não entendo. funciona dessa forma. Beleza que aqui ele vai ter mais relatórios, ele vai ter controle, ele vai ter monitoramento, ele vai ter um WhatsApp só e várias pessoas trabalhando, mas a forma de entrar em contato, do cliente entrar em contato e dele entrar em contato com o cliente é totalmente diferente, Tá. entendeu? Entendi. Tem como mostrar mais ou menos? Tem, porque é o seguinte, ó, vamos lá, só para te falar aqui a nível de comparação. O Hum. WhatsApp Messenger e o Business, eles são aplicativos, né, que a Sim. gente baixa no celular, coloca nosso número e usa ali normalmente. A diferença é que o Business ele tem algumas ferramentas ali para a empresa, certo? Sim, sim. Você coloca catálogo de O, serviço, horário de funcionamento, mapa. isso, Eu o, tenho. bi, Eu já o, uso o bi, business. pronto, o Business API, que é o WhatsApp que foi feito para sistema de chatbot, ele é totalmente diferente. Então, ele não é um aplicativo, por exemplo, que ele vai baixar e vai usar. Eu Ele vai sei. rodar direto no meu servidor de chatbot. Aí, beleza, ele vai integrar com outras soluções, ele vai ter relatório, ele vai ter monitoramento, ele vai ter pesquisa de satisfação, ele vai ter várias coisas. Mas também, por ser uma tratativa corporativa dentro do chatbot, ele Sim. vai eliminar alguns recursos do cliente. Como, por exemplo, ele não vai conseguir mais fazer ligação pelo WhatsApp, ele não vai conseguir fazer chamada de vídeo pelo WhatsApp. Se você entrar em contato com qualquer empresa que use a API oficial em chatbot, você vai ver que nenhum botão de ligação tem, Entendi. entendeu? Entendi. Então, Mas ligação pelo também, WhatsApp vai morrer. mas também, Henrique, é o seguinte: se ele estiver usando dentro da API da Intelbras, não tem essas funções. Mas se ele abrir em outro computador, o WhatsApp Web normal, como abre, teria as funções de volta, mas não com aquelas diretrizes de relatório da que a API que vocês fazem tem, né? Exatamente. E outra coisa, ele não tem como usar business e usar business API no mesmo número. Não tem como. Então, por exemplo, Hum, se ele tiver o número dele, ele vai ter que ter um tipo de conta naquele número. Tem três tipos de conta no WhatsApp. Existe o WhatsApp Messenger, o Business e o Business API. Se aquele número ficar você não cadastrado sabia? como Business API, acabou. Ele não tem como usar o mesmo número como Business API como Business comum. Entendi. Isso eu não sabia? Pronto, é a mesma coisa do Messenger e do Business. Você não tem o seu WhatsApp Business aí? Tenho e tem um Message Você, também, tem os dois, só que eu é, tenho duas é, linhas aqui, cada uma só que faz são uma dois coisa. números diferentes, Isso. exatamente. Mas eu não sabia que o Entendeu? WhatsApp Business API, eu pensei que era um plus,
do business. Não é não. Aliás, Entendi. é um plus, mas só que é muito diferente. Entendi. Eu entendi. Agora Ele entendi foi o feito, conceito. Agora entendi o ele foi conceito. feito e desenvolvido para ser utilizado dentro do sistema de chatbot. Entendi. Então, Interessante. por isso que ele não tem recurso de ligação. Ele não tem, por exemplo, eu vou te mandar um contato aqui de um cliente meu, que é uma distribuidora da Intelbras, inclusive aqui em Recife, Hum, que ele usa o sistema. Eu vou te passar o contato aí para tu dar uma olhadinha. Você pode ver, ó, que o ícone, te mandei agora, ó. Quando você abre a conversa com ele, não tem nem o ícone do botão para fazer ligação. deixa eu ver aqui. Entra pelo celular para tu ver. Ver, ver, conversa. Realmente. Só o tradicional. É, exatamente. Então ele vai conversar por chat. Por quê? Porque isso aí é um número que está cadastrado com o Business API e ele está dentro de um sistema de chatbot. Então ele Então, não tem como fazer e receber ligação pelo WhatsApp, entendeu? massa. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu tirar mais uma dúvida que eu acho que seria a dúvida dele. Uhum. Ele tem 4 linhas fixas. Pelo meus cálculos, é 4 × 4 que eu posso colocar em até 4 dispositivos a mesma linha, né? Tipo, abrir em 4 Se dispositivos. você for para o business comum, sim. Se for para API, não. API eu posso pegar uma linha daquela dele específica, ativar E, e e posso. pode ter várias pessoas debaixo desse número. Pô, isso aí é massa demais. É, Aí, exatamente. Pode ter, não tem limite, tá? Se ele quiser ter 100 pessoas debaixo desse número, ele pode ter. Agora, qual é a diferença, por exemplo? Além dessa questão da ligação, que ele não vai conseguir, quando o cliente entrar em contato, aí o fluxo que vai ser definido em relação a isso, aí ele que sabe, é para ter um menu, é para cair direto nas pessoas, então era mas para se a ter um pessoa, menu. Ele quer um menu. ele quer um Ele, menu, beleza. ele quer um Aí menu esse tipo menu, assim: eu quero um ah, menu falar com a telefonista. Falar, sei lá, com os atendentes, os primeiros, né? Seria o primeiro a receber o cliente no WhatsApp dele. Oi, senhor, tudo bem? Vai ter o chatbot normal, as palavras certo. terminadas. Mas quando assim, eu preciso falar com o financeiro. Aí transferia para lá, aí na pessoa que está com a API lá do WhatsApp, com aquele mesmo número, minha dúvida é essa. Eu posso dizer que aquela pessoa que quando abrir ali só abre o do menu do financeiro, ou é todo mundo Sim. junto? Não, ele vai abrir o que você definir no fluxo, entendeu? Então, por exemplo, o fluxo, o cliente definiu que ele vai ter um primeiro menu, que vai ser, sei lá, Deixa eu pegar aqui uma caneta rapidinho. serviços, sei lá, vamos dizer, oficina, A agendamento de apresentação, né? oficina, Bem-vindo vai ter a. lá, bem-vindo a Miralicá, aí tem as Isso. opções, agendamento de oficina, financeiro, sei lá, e vai ter outra Welcome. coisa lá. Se ele discar financeiro, aí ele vai, no caso, entrar em contato com as pessoas do financeiro. Aí vai ser direcionado para, vamos dizer que ele contratou 10 agentes. E desses Aí, 10 2 são pessoas do financeiro dele. entendi. Aí vai ser direcionado para essas duas pessoas. Massa. Aí vou lá, menu um, atendente. Por exemplo, né? Atendente. Aham. Menu 2, oficina. Menu 3, vendas. Não sei a ordem que ele vai querer colocar lá. Menu 4, financeiro. Menu 5, status do cliente. Não sei se teria como botar isso. Status do serviço. Tem, agora como é que seria isso aí? No caso, direcionaria para uma pessoa que diria para ele como é que está O sendo o serviço? acompanhamento provavelmente tenha lá. Eu vi lá que o pessoal ele tem um supervisor que acompanha o andamento do carro. E aí esse cara Pronto. vai dando, ó, já foi solicitado tal orçamento para fazer 4 serviços de reparo, um exemplo. Trocar Uhum. para-brisa, balancear, trocar de óleo. E ele diz assim, já foi trocado para-brisa, já foi trocado o óleo. É o estado do serviço. Aí Não, tudo bem. no estado do serviço a minha dúvida também agora, que eu acho que vai ser a dúvida dele. O cliente identificasse, tipo, como é o nome do seu, como é seu nome ou qual o número da ordem de serviço. Já para ir para o chat De daquele forma cliente, automática.
para ir para o chat daquele cliente, tem como também? Não, vamos lá, tem como, mas só que é o seguinte, entenda que o meu sistema, ele é um sistema de comunicação. Então, para ele dar uma informação para o cliente de forma automática, eu tenho que buscar essa informação de algum lugar. Sim, mas Essa, deixa essa eu interromper informação vai estar rapidinho. onde? Eu vou dar um exemplo, que eu já vi isso lá, que eu já vi isso para mim. Eu vou dar um exemplo. Eu entrei em contato com você. Aí, oi Saulo, bem-vindo, que identificaria meu número. Porque eu já tinha É, um chat iniciado com aquele número, ID número, certo, vai ter cliente. teu número cadastrado na plataforma, beleza. Isso, cliente. E aí, ID número cliente, aí já tem uma ordem de serviço habilitada. Uma OS habilitada naquele número. OS Certo. recebe ID cliente. Aí eu vou lá, OS 4, vou lá, 4001. Mas vê só, ele tem algum sistema lá que tem essas informações? Eu acho que ele tem. Se ele tiver e esse sistema tiver integração por API, a gente consegue fazer essas automações, entendeu? Tá, então deixa eu Porque o botar aqui nosso a sistema aqui observação. o nosso sistema do IDChat, ele se integra com qualquer outro através de API. Entendi. Ele é um sistema de comunicação. Para automatizar processo, eu preciso estar integrado com um sistema Sim, que tem as informações para poder trazer informação para o cliente. isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Entendeu? Então, Observação. é isso. Sistema terá que suportar API. Isso, integração por API. Porque aí eu consigo automatizar o processo. Porque quando o cliente entrar em contato querendo saber o status, eu vou pegar o nome ou o CPF dele, vou E fazer lá essa do consulta no banco de dados dele, lá na API dele, dele e e vou trazer retornar. isso para informação, exatamente. Me tira outra dúvida também, Henrique. Essa parte do status de serviço, se ele precisar, ou se algum cliente futuro nosso precisar, teria um custo a mais de Não, as integrações é a própria engenharia da Intelbras que faz, isso está incluso na taxa de implantação. entender. Não tem custo. Observação, um asterisco Já está aí. incluso na taxa de implantação. Beleza. A implantação. Show de bola. Eu acho que seria essas perguntas aqui. Você me apresenta agora o sistema, eu mostro a Entendeu? ele. Aí é isso. O sistema, geralmente, o cliente, ele foca muito no WhatsApp, né? Que é o que ele mais utiliza. Aí tem Isso, um outro porém, tá? Um detalhe que eu preciso te dizer. Pelo que eu entendi, ele também faz contato ativo, né? Ele também entra em contato com o cliente, não é isso? isso. É, pronto. Ele não pode, usando o Business API, ele não pode entrar em contato com o cliente falando qualquer coisa, Na tá? realidade, ali. Ele tem que ter um modelo de mensagem pré-aprovado pelo WhatsApp que vai estar salvo na plataforma para ele poder entrar em contato. Tá, vamos por Isso aí é uma regra do WhatsApp. Não vai ser feito o WhatsApp que ele tem hoje, não. Que ele chega lá, pega o número do cliente e fala qualquer coisa, entendeu? Então, a minha dúvida é essa. Por exemplo, nesse chatbot aqui, eu não posso iniciar uma conversa. Pode. Você pode iniciar uma conversa. Só que você tem que iniciar a conversa com um modelo de mensagem padrão, pré-aprovado pelo WhatsApp, que você, vamos dizer lá na plataforma eu vou entrar em contato com o cliente por vários motivos. A forma como eu vou entrar em contato com ele, eu tenho que ter esses modelos de mensagem salvos lá na plataforma. Então, eu mando a mensagem para o cliente, beleza. Se o cliente me responder, aí sim eu posso continuar a conversa com ele. Senão, o WhatsApp não permite que ele continue. Entendi. Porque dá para entender que é um robô se passando e fazendo spam, né? Spam. É, exatamente. Então, assim, ele pode entrar em contato com o cliente de forma ativa, sem problema nenhum. A diferença é que ele vai ter que entrar em contato com um modelo de mensagem pré-aprovado, que já vai estar salvo na plataforma. Entendi. Entendi. Seria mais Entendeu? ou É menos. importante, assim, eu tô frisando esses pontos, assim, porque é importante que às vezes o cliente pensa que, é como eu te falei, ele pensa que é um WhatsApp comum, que ele Sim, vai ter um monte de gente e vai ter relatório, e não é assim, tem regra, entendeu? isso eu sei. Não é porque tu sabe, mas o cliente não, entendeu? Ele pensa, Entendi. ele pensa que ele vai pensar que é tudo muito simples, entendeu? E não é. Não, mas Mas está aqui assim, para isso. Está aqui para traduzir de forma técnica de computador para a forma mais popular possível para o cliente entender. exatamente. Então Pronto. seria isso. Aí o sistema da gente, Saulo, Eu tô vendo a ele imagem. tem, no caso, ele, na verdade, é um sistema omnichannel, tá? Porque é um chatbot
que eu posso integrar o canal do WhatsApp, mas não é só o Ah, você WhatsApp que usa eu o consigo WhatsApp, né? integrar na plataforma. Então eu consigo integrar ali o Telegram, eu consigo integrar o Direct do Instagram, eu consigo integrar o Facebook, eu consigo integrar e-mail, eu consigo integrar Mercado Livre, chat no site, Reclame Aqui, Microsoft Teams, YouTube Comments. Então todos esses canais eu consigo integrar na mesma plataforma, Mas entendeu? quando E, você fala em e aí integrar a isso, ideia. se o cliente pedir, eu quero que entregue, eu faça a integração do meu Aham. WhatsApp e meu Telegram, meu Instagram. Tem um custo a mais? Não, não tem, não tem. A gente integra o canal que ele quiser. Todos esses estão disponíveis na plataforma. E aí, o que é que acontece? A ideia da gente é que o cliente que contrata o nosso serviço, ele ofereça para o cliente dele entrar em contato por onde for mais confortável para ele. Ele vai conseguir dar a mesma qualidade de atendimento, Ah, independente do canal que o cliente entre em contato, entendeu? E sim, tudo sim. isso na nuvem. Então, a pessoa que vai estar trabalhando no sistema fazendo o atendimento pode atender através do navegador ou pode atender através do nosso aplicativo, certo? A pessoa que vai estar supervisionando vai trabalhar através do navegador. Aí a pessoa que vai estar supervisionando, ela pode tirar relatório, ela pode ver Seria as mais ou menos conversas em igual aquele tempo que você real. mandou para mim da telefonista, né? Isso, ela pode. Não, não é da telefonista, não. Eu Não, estou falando de como supervisor do se, sistema mesmo. não, como se fosse a questão da telefonista, que você consegue ter mais acesso às informações. Na verdade, a telefonista, a única coisa que ela consegue fazer a mais é verificar o status dos ramais e estacionar a chamada, tá? Então, assim, supervisor realmente para ver relatório aí já é uma coisa diferente. Ter o dashboard ali, as informações. Ele vai ter um dashboard, ele vai acompanhar as conversas em tempo real, se ele quiser, ele vai ter Entendi. relatório, ele vai ter um Então, monte por de exemplo, coisa. eu como sócio ou gerente da loja, eu posso abrir um navegador e olhar cada chatbot lá se o atendente X está correto lá, tá, Correto, correto. entendi. Exatamente. Deixa eu E aí, perguntar aqui. lembrando, a Eu, gente trabalha com a API oficial do WhatsApp, né, como eu te falei, sim, e tudo isso na nuvem. deixa eu ver aqui uma coisa, viu? Lista de informação, lista da apresentação que ele pede, os dados, para status do serviço, só se a aplicação web dele a permitir, suportar com a Integração, API, integração com a API. Posso iniciar uma conversa, porém, com os textos pré-configurado, pré-aprovado da plataforma do WhatsApp. correto. Integração gratuita com as plataformas de mídias sociais que ele precise, que estão dentro do escopo da Intelbras. E a quarta questão que ele perguntar, a questão quando de caos, ele queria comprar acho que umas 10 caos, uns 10 pessoas usarem ao mesmo tempo. Certo. O valor, esse valor é mais ou menos quanto? Você tem em mente aí? Tenho R$ 129,99 por agente. Esse é o menor valor. Se É. contratar os dois planos. Não, vamos lá. Eu tenho dois tipos de plano, tá? É porque às vezes o primeiro plano ele é muito complicado para o cliente entender e ele fica meio inseguro. Qual é que é o primeiro plano? O primeiro plano ele contém dois custos na mensalidade. Por exemplo, se ele quiser 10 agentes, é R$ 599,90 mais o tráfego de mensagem. O que é o tráfego de mensagem? Ele vai ser cobrado aqui em média 1 centavo por mensagem trafegada na plataforma, independente do canal. Então, se ele deu um oi, é uma mensagem. Se ele escreveu um texto de 30 linhas, é uma mensagem. Se ele mandou uma foto, é uma mensagem. Se ele mandou um vídeo, é uma mensagem. Então, toda vez que ele digitar Enter, ele vai estar pagando mais ou menos 1 centavo. Entendi. Então, esse é o primeiro tipo de mensalidade. E eu tenho um outro tipo de mensalidade, que é o agente com mensagens ilimitadas, que aí vai custar R$ 129,99 por agente. E aí ele não tem limite de tráfego de mensagem, entendeu? Tá, isso eu vou perguntar porque eu trabalho com informática. Eu tenho esse agente startado em um PC. Aham. Eu posso startar ele em outros PC? Ao mesmo tempo, não. O mesmo usuário, não. Entendi. Ou ele desloga um do outro? É porque é o seguinte, vamos lá. A gente não cobra por quantidade de cadastro de usuário, tá? A gente cobra por agente que está logado ao mesmo tempo na Eu plataforma. sei. Então, assim, cadastrado, você pode ter 50 agentes.
mas logados ao mesmo tempo você só pode ter 10. A nível de relatório, é melhor que cada pessoa tenha seu usuário. Sim, sim. Até porque você vai conseguir monitorar. Se duas pessoas usarem o mesmo login, Sim, a nível duas. de relatório você não consegue ter uma precisão. Isso eu sei. Eu bem sei. Pronto. Aí o que é que acontece? Mas quando eu falo assim, eu vou pegar um agente pro financeiro. E o financeiro Sim, é Maria e José. Teria certo. problema. Porque os Não, não dois teria problema. conversam Cada no. um vai ter seu login. Cada um vai ter seu login. Se os dois logarem ao mesmo tempo, beleza. Se só um logar, tudo bem também, entendeu? A diferença é que você não vai poder ter o mesmo login logado ao mesmo tempo em dois dispositivos. Não, então, é isso que eu estou dizendo. Pelo que eu entendi, você tem um agente para ir de 129. E esse agente eu posso configurar duas pessoas. Não, não. Não é assim. Tá, vamos por parte agora então. Cada agente vai ter o seu login. Cada um vai ter seu usuário e vai ter sua senha. Só que na plataforma como um todo, ele só vai poder ter 10 logados ao mesmo tempo. Com cadastro, com login, ele pode ter vários. Não, não tem limite. Mas assim, trabalhando ao mesmo tempo, fazendo atendimento na plataforma, ele só vai conseguir logar 10. Então, a minha dúvida seria essa. Por exemplo, eu tenho um agente chamado financeiro. Certo? Veja a minha ideia. Eu tenho um agente chamado financeiro. No meu financeiro, ramificando, eu tenho Maria e eu tenho José. Correto. Beleza? Quando Maria Beleza. logar no computador dela com o agente lá chamado financeiro, ela vai botar a senha. Se José também abrir o navegador, coloca lá o agente financeiro e logar, Maria desloga. Correto. É Então por teria. isso que cada um tem que ter seu login. Então Maria vai usar o financeiro um e Então José vai usar o seria financeiro 2. Maria ponto financeiro, a senha dela. José ponto financeiro, a senha dela. Correto, correto. Exatamente. Fiquei ainda bugado com isso aí, Henrique. Me explique de novo. Peraí, deixa eu explicar, perguntar aqui a você para você entender. Você falou que eu tenho N agentes e esse N agentes eu posso entrar até 10 vezes. Não, vamos lá, vamos lá. Funciona da seguinte forma. O cliente, ele quer ter quantas pessoas trabalhando ao mesmo tempo? 10. Então ele vai contratar um plano de 10 agentes, porque ele vai ter 10 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, certo? Entendi. Essas 10 pessoas incluem essas duas pessoas do financeiro, Sim. então ele não vai ter problema, certo? O que eu quero dizer é o seguinte: de logins cadastrados na plataforma, você pode ter vários, não tem limite. O que a gente vai cobrar ao cliente é a quantidade de usuários que vai estar logado na plataforma ao mesmo tempo, na plataforma como um todo. Então, vamos dizer que o cliente ele tem três setores. Ele tem um de financeiro, ele tem um de arrendamento e ele tem um sei lá, vamos dizer que ele só tem esses dois, certo? Ele tem um setor financeiro e tem um setor de agendamento de oficina. Juntando todo mundo que está trabalhando, só pode ter 10 logados. Eu entendi. Mas vamos dizer que ele tenha 13 pessoas. Três não vão poder estar logados ao mesmo tempo dos outros 10 Naquele momento. Só naquele se, momento. só se a pessoa deslogar e Só a se a outra pessoa pessoa. deslogar. Eu entendi Exatamente. agora. Mas se ele disser, não, Henrique, olha, eu só tenho 10 e é os 10 que vão ficar logados. O plano de 10 já atende ele, não vai ter problema nenhum. Agora, Entendi. se ele quiser ter mais de 10 pessoas logadas ao mesmo tempo, ele tem que partir para outro plano, um plano de 15, um plano ilimitado, enfim. Então, quando você fala aqui ali, ilimitado, R$ 1.000 por mês. Né? É a quantidade de agentes logados, aí ele não tem limite. Só que é R$ 1.000 por mês mais o tráfego de mensagem, tá? Sim, 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 entendi. Mas, por exemplo, aí agora, eles botam assim, eu quero ilimitado, que eu posso logar todo mundo da minha loja, um exemplo, e... Agora eu fiz... Tem quantas pessoas na loja dele? São poucas, são a matriz e duas filiais que dá umas 50 pessoas, mas não são todas as pessoas que vão acessar o WhatsApp, entendeu? Quem é que faz atendimento pelo WhatsApp lá? Não mapeei isso, mas pelo que ele me explicou ontem, no máximo 15 pessoas. Pronto. Então, para ele, é melhor um plano de 15 agentes. Porque se porventura ele tiver mais de 10 pessoas que precisam trabalhar ao mesmo tempo, o plano de 10 agentes já não atende ele. Eu entendi essa parte. A questão que você falou do agente 129 por mês ilimitado. Isso aí. N Pronto, se agente. ele quiser, se ele quiser 15, ele vai dizer, Henrique, olha, eu vou ter 15 trabalhando ao mesmo tempo. A gente vai multiplicar esse valor por 15. Vai dar 1.949.
Lembrando que isso que eu estou explicando, esses dois tipos de plano, isso é o custo Intelbras. Isso aqui é fora o custo da API do WhatsApp. E quanto é o custo da API do WhatsApp? A API do WhatsApp ele vai cobrar R$ 70 pelo número oficial que ele vai ter. E diferente da gente que cobra por mensagem, o WhatsApp ele cobra por conversa, tá? Que tem uma janela de 24 horas. Então, por exemplo, que eles chamam de sessão. O Entendi. que é uma sessão? A sessão é o seguinte: eu entrei em contato com a Mirelle K agora de 11h45. A minha sessão de conversação com a Mirelle K, ela vai durar até as 11h45 de amanhã, independentemente da quantidade de vezes que eu entrei em contato ou que eles entraram em contato comigo. Aí Mas se eu entrar que em escreveu contato, isso, mas se eu entrar em contato com a Mirelle K amanhã de meio-dia, já é uma outra sessão. sessão. Isso. Quanto a Todo esses valores mês, do WhatsApp, sabe dizer mais ou menos? isso, todo mês ele vai ter 1.000 sessões inclusas já nesses R$ 70. Entendi. 1.000 sessões. Se ele faz mais de 1.000 atendimentos no mês, Não. então ele não vai passar disso. Pelo WhatsApp ele vai ser cobrado R$ 70. Pronto. Isso já é um valor que o WhatsApp cobra mesmo. Correto. Pelo uso da API oficial. Se ele passar de 1.000 atendimentos, aí o WhatsApp vai começar a cobrar por conversa. Por sessão. Exatamente. Entendi. Ele Você vai tem, cobrar 23 você tem centavos. você tem Tenho, essa tabela aí para tenho. mostrar? Ele vai cobrar 23 centavos pela sessão que o cliente entra em contato com ele, e ele vai cobrar 37 centavos numa sessão ativa. E ele entra em contato com o cliente. Entendi. É um carinho, viu? É, assim, é É a um modernização. formato. É moderno tudo, mas assim, você paga pela modernidade, né? Exatamente. E esse valor de R$ 70 aí por linha é pago a vocês Intelbras ou é pago. Não, é pago diretamente ao broker do WhatsApp. Isso eu não sabia. A Interessante. gente preferiu trabalhar dessa forma porque tem empresas no mercado que elas fazem o contrário. Elas contratam um broker para elas e subcontratam para o cliente. Só que isso gera bitributação, eles colocam lucro em cima, acaba ficando mais caro para o cliente, entendeu? Entendi. Entendi. Ah, eu gravei a tela para mostrar ele rapidinho. Tá nós dois conversando. Isso que você está mostrando na Uhum. tela, eu gravei para ele. Vou fazer uma resumida para mostrar a ele, para ver se ele tem interesse. Mas seria o que? Seria. Vamos botar 10 caos. Dá R$ 600, né? Ali por mês, né? 10 o quê? 10. Dá R$ 1.290 por mês. 10 licença ao mesmo tempo. É, R$ 1.290. 1.290 mais o Os contrato lá do. R$ 70 ali do broker. 1.290 API Intelbras 1.290 API WhatsApp 70 mais tu já estou calculando aqui o VoIP, né? Também. Ah, tem o VoIP lá que ele tá querendo contratar também, né? Ficou 6. Pegar aqui. 653 pelo que eu tô vendo aqui. 653 653,81. e Eu vou 81. atualizar essa proposta aqui e vou te mandar. Faça o seguinte, faça uma proposta nova agora junto com essa API com 10 carros. Eu tenho a gravação aqui da apresentação. E eu já entendi como é que funciona para explicar direitinho a ele, porque ele ver se realmente é isso que ele quer com a API ou só ativando o WhatsApp Web junto com o business para ele já seria o suficiente. Apesar de não ter controle, não ter relatório e não ter estatística, né? É, não vai ter nada. Como diz meu professor da faculdade, se você não pode medir, você não pode mensurar. É, porque assim, hoje em dia, sem dados, a gente não faz nada, né? Isso mesmo. Então, assim, ele não tem um controle do que acontece na empresa dele se ele não tem dados, se ele não tem relatório. Se ele não tiver uma pesquisa de satisfação, ele não sabe como o cliente dele está sendo atendido. Isso. Então, tem todas essas questões. Me tira outra dúvida rapidinho. Nessa parte da API aí do WhatsApp, de só permitir
até mensagem gratuita. Eu tenho como botar um stop. Quando chegar naquele 1000 mensagens, ele conseguir parar o WhatsApp lá pela API. Assim, não tem como e também não seria interessante. Porque se ele parar a mensagem, ele para o atendimento dele. Mas assim, eu tenho que deixar claro para quando ele perguntar, eu responder, entendeu? Não, tudo bem. Você diz que não, mas ele tem como controlar isso em relatório. Entendi. Eu vou passar isso Eu aqui te, para ele. beleza. Eu te mandei uma proposta do VoIP e eu vou te mandar a proposta também da parte do bot aqui. Pronto. Ele gostou do VoIP. Gostou mesmo, assim. Ele ficou muito interessado. Mas ele está muito mais interessado na questão do API, do WhatsApp. Acho que ele vinha em outro lugar. Mas creio Uhum. eu que a pessoa não deu essa explicação tão Detalhada, né? detalhada como você me deu agora. Para eu chegar também agora nos clientes e apresentar, né? Pronto, Fica show de dois, bola. E isso é o fica que dois mais vai mil, crescer daqui para frente, Saulo. ainda mais com o o chat GP, GT, né? GP do Facebook, do Twitter. Mas o Watson que vocês usam aí, o Watson é maravilhoso, velho. Eu tava vendo a pesquisa do Watson, o Watson é top de linha. É, a gente também tem integração com o Watson da IBM, né? Que é a inteligência artificial. Só que É, aí o cliente contrata o Watson por fora e a gente faz a integração. entendi, Isso ele contrata direto com a IBM. entendi. Olha, ficou aqui um custo mensal de 1.213,89. Ele 1.200? mil, não, 1.200 não, 2.013,89, desculpa. Ou seja, com tudo ele vai gastar uns R$ 2.000, né? É R$ 2.015, arredondando, bem Uhum. arredondado. Ele gastava de telefone 2.900, economizando aí 900. Ó, a tua empresa é Saulo Alves Oliveira Menezes, né? Isso. Tá, tô colocando aqui.